Videogames são uma parte fundamental dos meus hobbies e consumir conteúdo sobre eles, obviamente, meio que tá no pacote. Speedruns, gameplays em task, curiosidades, mistérios e principalmente easter eggs, tudo complementa o simples fato de jogar e compõe um espaço maior para você poder compreender e buscar coisas extras daquele jogo que você zerou, platinou e conhece cada cantinho. Porém, certas vezes alguns mistérios e easter eggs ficam muito mais conhecidos do que outros, a ponto de serem mencionados à exaustão em diversos vídeos que cobrem esse tipo de conteúdo. No vídeo de hoje, então, eu reuni alguns dos mistérios que eu acho mais batidos nesses vídeos do YouTube, deixando sempre bem claro que o objetivo aqui não é atacar ninguém, e sim compilar alguns fatos que são repetidos à exaustão quando se trata de mistérios dos jogos. Esse aqui eu já perdi as contas de quantas vezes já vi nesses vídeos. E arrisco a dizer que não é um vídeo de mistérios verdadeiros se não tiver o raio dessa tela do Sonic CD, que quando foi descoberta realmente chamou a atenção, mas conforme o tempo passou, hoje é facilmente possível entender o que ela significa e que ela não tem nada de tenebrosa, amaldiçoada ou coisa do tipo. Para entendermos o easter egg, é necessário entender que existem duas versões de Sonic CD, a europeia e japonesa, que para todos os efeitos são a mesma versão, mudando apenas o alfabeto, e a versão americana, que possui uma trilha sonora bem diferente e mais edgy, já que a SEGA da América vendia o personagem no ocidente como alguém descolado e com uma atitude mais rebelde, algo que era bem comum para mascotes da época, visto que o Crash Bandicoot e o Kirby também recebiam o mesmo tratamento. A versão americana inclui uma trilha de chefe bem dark e pesada, cheia de batidas techno e uma risada assustadora, teoricamente proferida pelo Eggman, ou Ivo Robotnik se você for das antigas. Ao entrar no menu de testes do jogo e colocar o código 461225 nas opções, você é transportado para uma tela onde é possível ler uma mensagem deixada pelo artista japonês Masato Nishimura, que tem como apelido Majin, que também pode ser traduzido como demônio em japonês. Esse apelido é simplesmente um jogo de palavras com o nome do artista, algo que é equivalente a um idioma ocidental seria chamar um americano de Sim ao invés de ler Sean. No fundo é possível ver uma caricatura do Sonic, que junto da infame trilha sonora americana criou um cenário assustador, mas que é totalmente diferente das versões que possuem uma trilha sonora mais animada, inclusive se tornando um pequeno meme colocar essa trilha sonora do Sonic americano em diversas cenas, e ver o negócio virar algo direto de um filme de terror. Só que hoje esse tema é tão batido que me impressiona ainda ver gente se assustando ou achando que tem algo de amaldiçoado. Ok, esse se você tinha mais de 12 anos na época e se assustou, parabéns, tu é um baita de um banana. Herobrine nada mais é do que um modelo do Steve do Minecraft, porém com olhos brancos, e que brinca com o fato do jogo causar sensações liminais às pessoas hoje em dia, basicamente porque em Minecraft, dependendo da situação, você deveria estar sozinho, e o fato de não estar gera um medo normal que é basicamente a mesma coisa que rola com alguém que tem medo de escuro. O problema não é estar tudo escuro, e sim você não poder ver algo que está lá. Ainda assim, por mais que já tenha sido provado que esse personagem nunca existiu, a Mojang chegou a fazer algumas brincadeiras com a presença da entidade, mas muito longe das teorias e fanfics que o povo criou, como Herobrine ser um personagem associado ao irmão de Notch, que é o criador do jogo, e que teria morrido. Basicamente, essa criatura nunca existiu e, mesmo que existisse, não vejo como um bicho todo cúbico em um jogo de sobrevivência poderia ser assustador. Você pode simplesmente combater ele, não tem nenhum tipo de jumpscare, ele não vai zerar teu save ou apagar teu personagem da existência, e ainda assim a galera menciona isso basicamente em todo o vídeo relacionado a mistérios, sendo que ele sequer é um mistério tão misterioso, visto que Minecraft sempre se encaixou bem com mods. Os vídeos originais podiam ser tranquilamente versões modificadas ou atualizações reservadas apenas para desenvolvedores. O Game Boy Camera foi um acessório que poucas pessoas tiveram acesso, mas ele basicamente transformava o seu Game Boy em uma câmera fotográfica.
sendo que ele funcionava como uma espécie de minigame, onde você controlava um garoto e ia selecionando algumas opções, também contando com um modo onde você simplesmente tirava uma foto e pronto, podendo até mesmo imprimir elas no Game Boy Printer. Sim, o videogame antigamente costumava ser um Megazord, você podia encaixar diversos mods físicos nele. O mistério mega repetido por aqui se trata de uma série de fotos bizarras que você pode ver caso selecione a opção Run, onde aparece a foto de algumas pessoas riscadas com algo similar a uma caneta permanente. Basicamente o que crianças sem ter o que fazer desenhava em imagens de uma revista, como botar bigode, fazer estrelas, coisas aleatórias desse tipo. Só que como a resolução do Game Boy Camera era horrível, sendo apenas 128 por 128 pixels, lembrando que hoje as câmeras são medidas em megapixels, o console em si era bem fraco, o áudio ainda não ajudava, e uma coisa que os caras pensaram para ser engraçado se tornou simplesmente creepy. Mas se você remasterizar o conceito, vai ver que não existe nada de absurdo. E também sequer é uma descoberta ou algo do tipo, já que aparece no menu lá a opção para você clicar Run, então não é como se tivesse algo bem escondido ou tivesse que fazer alguns passos específicos para obter. Doki Doki Literature Club foi um jogo que chamou a atenção por ser, em teoria, simplesmente uma novel escolar de romance, sendo você um garoto comum que caça um clube para participar e acaba indo pro de literatura. Eu tenho certeza que se fosse no de esporte não acontecia essas coisas bizarras. Conforme os dias vão passando e a relação com as garotas vão sendo aprofundadas, você descobre cada vez mais coisas estranhas sobre elas, sendo que é muito comum que essas novels e jogos japoneses em geral adicionem coisas que você não faz a mínima ideia do que significa ou do que deveria ser, como aquele monstro prateado do trem do Bloodstained Ritual of the Night. Acho que o conteúdo mais batido nesses sentidos, tratando de mistérios do Doki Doki Club, se trata de uma conversa com a personagem Mônica, onde ela simplesmente acelera o tempo e corrompe a tela do jogo, mostrando que em teoria ela tem consciência que é uma personagem e pode alterar como tudo funciona, fazendo você se sentir em uma cena do filme Jacob's Ladder. O easter egg só pode ser alcançado caso você esteja filmando a cena, e nos diálogos do jogo, Mônica detalha como não se sente bem em ser filmada e como performará um truque antes de rolar um jumpscare onde ela fica com a cara um pouco deformada. Mas você já pode prever há minutos que vai acontecer, até porque ela te avisa. Você só não sabe em que momento será. Bateram tanto nesse easter egg que eu posso dizer que se for para escolher alguma das garotas do jogo para fazer um final, dá para tranquilamente ficar longe da Mônica. Ou não, né? Aparentemente não dá. Esse é um jogo estilo RPG Maker feito no Japão. E pronto, eu não preciso dizer mais nada para você saber que não vai experienciar coisas normais nesse título. No vídeo de Silent Hill, eu comento como as experiências de terror costumam ser mais minimalistas hoje em dia, sendo muito provável você se assustar mais com um jogo 2D do que com o Pyramid Head em 4K, principalmente se for aquela versão maromba do Silent Hill Revelação. Então eu não consigo entender porque um easter egg de terror em um jogo de terror, ainda mais sendo japonês, fez tanto sucesso assim e foi tão enfiado nos vídeos de jogos. Mas basicamente o que acontece nesse mistério é que se você passar em uma certa ordem por esses portões, uma tela surge com o rosto de uma assombração e umas escritas em japonês. E realmente até pode dar um pouco de medo se você não souber de nada. Muitas pessoas tratam isso como algo fora do jogo, mas conhecendo a experiência como um todo dá pra dizer que tranquilamente isso faz parte da gameplay e do conjunto assustar e te deixar imerso no jogo. O jogador, tal qual como em Resident Evil, pode se deparar com algumas coisas que ele não esperava, como monstros voltarem à vida e etc. Só que isso não faz parte de nenhum bug ou glitch ou mistério, e é simplesmente parte da experiência. Assim como nesse jogo que trata justamente de terror, de maldições e de coisas do tipo. Esse eu passo pano meramente por não ter um foco excessivo no terror, mas sim pelo status de Vale da Estranheza que o San Andreas ganhou ao longo dos anos. Mas verdade seja dita, se você entrar em qualquer vídeo de mistérios e easter eggs de jogos, verá alguma coisa do GTA. E
e é basicamente impossível você ter um vídeo que não tenha algo desse jogo, já que se Mortal Kombat é o pai de personagens secretos em jogos de luta, San Andreas é o pai de mistérios em jogos, sendo o título que talvez mais expandiu e popularizou isso em larga escala. Escolher um só para a lista é meio difícil, já que praticamente qualquer mistério desse título se encaixa, mas acredito que eu vou ficar com alguns mais idiotas que nitidamente dá pra ver que a pessoa inventou em 5 minutos, e eles não possuem base lógica nenhuma, diferente de mitos como o Pé Grande, que é cultural da região dos Estados Unidos das Montanhas Rochosas, e o Monstro do Lago Ness, já que a Rockstar tem diversas subsidiárias no Reino Unido e inclusive uma na Escócia, onde se localiza o Loch Ness, então seria até que lógico se eles colocassem alguma coisa relacionada a isso no seu jogo. Mitos como o do Hellhounds, que seriam cachorros demoníacos que surgem no quintal do Ryder. E sim, a única imagem é essa, onde não dá pra ver literalmente nada fora do normal do jogo. E o mito também do Slenderman, sendo que esse foi criado muito tempo depois do GTA ter sido programado. Então dá pra relacionar que qualquer aparição ou suposta aparição dele no jogo foi inserido por mods e conteúdos desenvolvidos por fãs. Afinal, o conceito da criatura sequer existia enquanto o jogo estava em desenvolvimento.